E o técnico Vitor Pereira ganha 2 reforços importantes para a decisão da Recopa Sul-Americana nesta próxima terça-feira, diante do Independente Del Valle, jogo que acontece no Maracanã. O segundo e decisivo jogo da Recopa Sul-Americana. O Flamengo mira a contratação de Lelê, atacante do Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca de 2023, mas o Flamengo tem concorrente pelo jogador, vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a volta de Diego Alves ao futebol brasileiro. Diego Alves que acertou recentemente com o Celta de Vigo e pode ter uma volta muito breve de volta aí ao futebol brasileiro. Situação envolvendo o Ângelo dos Santos e Terãs do Atlético Paranaense. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre a situação envolvendo o goleiro Diego Alves, né, que acertou um contrato de 6 meses com o Celta de Vigo da Espanha e agora o jogador pode ter sua volta muito breve retornando ao futebol brasileiro. Isso porque há interessados nos serviços de Diego Alves. Lembrando que o jogador só fica no Celta de Vigo até o final da atual temporada. Contrato esse de 6 meses, vai até o meio do ano. Depois disso, caso realmente o clube espanhol não queira renovar com Diego Alves terá a sua volta muito breve de volta ao futebol brasileiro. Neste momento, a informação que temos é que São Paulo e Grêmio ainda permanece com interesse na contratação do goleiro Diego Alves. Diego Alves que teve uma bela passagem pelo Flamengo, campeão de tudo pelo nosso Mengão queridão, vestindo o manto sagrado. Diego Alves que encerrou seu contrato recentemente no mês de dezembro com o Flamengo e agora está no Celta de Vigo e pode ter seu retorno muito breve de volta ao futebol brasileiro. Lembrando que o goleiro de 37 anos foi contratado pelo Celta de Vigo para ficar aí na reserva do clube europeu. Vamos ver o que deve acontecer com a situação envolvendo o ex-goleiro do Flamengo, Diego Alves. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo o próximo jogo do Flamengo, que é mais uma decisão para o mais querido Brasil. Isso porque o técnico português Vitor Pereira ganha 2 reforços importantes para o jogo contra o Independente Del Valle nesta próxima terça-feira, jogo que acontece no Maracanã às 9h30 da noite. O Flamengo perdeu o primeiro jogo em Quito, no Equador, na última terça-feira e faz a decisão no Maracanã. O Flamengo decide em casa, entra em campo já perdendo, porque perdeu o primeiro jogo, mas tem elenco, tem time, tem jogador qualificado para poder conseguir a virada e conquistar o título da Recopa Sul-Americana. Entre eles estão aí Gerson e também Pedro, nosso centroavante Pedro, jogadores que já estão recuperados e ficam à disposição do técnico Vitor Pereira. Vitor Pereira ganhando 2 reforços, Pedro e Gerson, para esse jogo e essa decisão da Recopa Sul-Americana. Enquanto Gerson se recuperou de dores no tornozelo, Pedro ficou fora por dores no adutor da coxa esquerda, mas participou do treino na manhã deste domingo, dia 26, pela primeira vez. Já Léo Pereira ainda está em transição após a lesão na coxa direita. O zagueiro é quem vive a situação mais complicada para ficar à disposição na terça-feira. Eu acredito que Léo Pereira não fica à disposição do técnico Vitor Pereira, mas em relação ao volante Gerson e também o centroavante Pedro, estes 2 atletas estão à disposição do técnico português Vitor Pereira para mais uma decisão do nosso Mengão queridão. Vamos torcer para dar tudo certo, né, do nosso Flamengo nesta próxima terça-feira. Agora vamos falar sobre reforço no Mengão queridão para valer, contratações que o Flamengo até agora não mostrou, né, nenhuma contratação que diga assim, nossa, para 2023. O Flamengo contratou o Gerson junto ao Olympique de Marseille, acertou alguns contratos, contratando jogadores em definitivo, mas que já estavam no elenco, como o caso do Ayrton Lucas. Mas contratações, além da do Gerson, o Flamengo ainda não fez mais nenhuma outra contratação. E agora o Flamengo abre interesse na contratação do atacante Lelê, jogador do Volta Redonda, atacante que é artilheiro do Campeonato Carioca, inclusive vinha aí mano a mano com o Cano do Fluminense, mas ontem marcou 2 gols contra o Bangu na goleada do Volta Redonda por 4-0
e Lelê se torna um jogador aí muito cobiçado, principalmente por clubes do futebol carioca. Além do Flamengo, Vasco e Fluminense também estão de olho na contratação do atacante Lelê. Lembrando que o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial pelo jogador, Fluminense também, mas o Vasco já chegou junto. O Vasco já apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra no final do contrato. Só que o Volta Redonda ainda não se movimentou sobre o interesse do Vasco. Vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo até então ainda não fez nenhuma proposta oficial ao Volta Redonda nem ao jogador. O Flamengo chegou a sondar, procurar a situação do atleta, sondando, né, a situação do jogador. Daí então a gente espera o que deve acontecer nos próximos dias. Mas eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você, sendo a diretoria do Flamengo, contrataria o atacante Lelê para reforçar o nosso Mengão queridão nesta temporada 2023? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. E por se falar em atacante, o Flamengo realizou uma nova proposta ao Santos pelo atacante Ângelo. Ângelo, garoto de apenas 21 anos, jogador, né, que inclusive quer vir para o nosso Flamengo, essa é a informação que temos. O jogador inclusive já está até assistindo os jogos do Flamengo, assistindo os jogos do Flamengo, né, comemorando o gol, como foi o caso do último sábado, né, comemorando e parabenizando o garoto Matheus Gonçalves pelo gol e a vitória do nosso Flamengo sobre o Botafogo. E Ângelo, neste momento, tem aí uma proposta na mesa do Santos, uma nova investida que o Flamengo fez pela contratação do jogador. O Flamengo aguarda a resposta do clube paulista para poder avançar nas negociações e poder contar com o atacante Ângelo ainda nesta temporada de 2023. Aí resta saber, será que o Santos agora aceita a proposta do Flamengo? O Flamengo está em aguardo. O Flamengo aguarda essa resposta do Santos. O Flamengo fez uma primeira oferta de 10 milhões de euros. O Santos não aceitou, recusou. Daí então o Flamengo agora, neste último final de semana, o Flamengo apresentou uma proposta de 13 milhões de euros, aproximadamente 71 milhões de reais na cotação atual, para poder contar com o jogador. Daí então o Flamengo aguarda apenas a resposta do Santos sobre essa nova investida do Flamengo. Aí a gente vai, claro, tá sempre focado nas informações para deixar você, torcedor, sempre muito bem atualizado. Outro jogador que o Flamengo está monitorando neste momento, volta às atenções no mercado da bola, é a situação envolvendo o meia uruguaio de 28 anos que está no Atlético Paranaense. David Terãs volta novamente a ser um jogador que o Flamengo vê como uma peça importante para reforçar o seu plantel nesta temporada de 2023. David Terãs a qualquer momento pode deixar o Atlético Paranaense. O Vasco também está de olho na situação. Só que a proposta que o Vasco fez ao Atlético Paranaense por David Terãs não agradou a diretoria do clube paranaense. O clube paranaense definiu um valor de 30 milhões de reais para vender o uruguaio. E agora o Flamengo está novamente se movimentando. Uma reunião que aconteceu entre a diretoria do Flamengo e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, foi falado sobre a situação do jogador e a gente aguarda o que deve acontecer nos próximos dias. A informação também trazida pelo Júlio Miguel Neto é que o Flamengo vai apresentar uma oferta nos próximos dias ao Atlético Paranaense para poder contar com o David Terãs. E o David Terãs, inclusive, é visto aí como um substituto, um reserva imediato do nosso meia Giorgian de Arrascaeta. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, será que realmente é um bom nome para ser reserva do nosso meia Giorgian de Arrascaeta? David Terãs, meia uruguaio de 28 anos, é um bom nome para reforçar o nosso mais querido Brasil? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão. Tamo juntos, é nóis, saudações rubro-negras.